reagindo a mais um vídeo do Ciência Todo Dia, né? O Luiz manda bem pra caramba e a gente gosta, né? E aí, nós precisamos falar sobre data center. É tenso o negócio. Artificiais, a necessidade de construir infraestrutura para suportar esse crescimento dispara. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, existem milhares de data centers focados em IaaS espalhados pelo mundo. E nenhum deles está no Brasil. Mas isso vai mudar em breve. Por enquanto. Existem ao menos 4 projetos anunciados para a construção de data centers de IaaS por aqui, que incluem gigantes da tecnologia como a Microsoft, Oracle e até a chinesa ByteDance, dona do TikTok. Esses investimentos colocam o Brasil na vanguarda do que provavelmente é a maior revolução tecnológica e científica da nossa geração. Mas também posicionam o Brasil no centro de uma discussão bastante atual sobre quais seriam os reais impactos da instalação dessas estruturas. Preço da luz vai subir, preço da água vai subir, a gente está gastando água potável para esfriar o computador porque ele não pode ser esfriado pela água do mar. Que coisa, não? Então, assim, vai ficar ruim, bem ruim. Fora que a gente não tem acesso a nada disso aí, então não tem troca de tecnologia, não... é o famoso, como diria professor João Carvalho, conhecidíssimo Pacto Caracu, em que o dono do data center entra com a cara. Você já sabe com o que o brasileiro vai entrar. O mais curioso disso tudo é que os motivos reais para o Brasil ser um bom local para data centers são exatamente os mesmos que geram toda a polêmica, que nós podemos resumir em 2. Água e eletricidade. A importância dessas palavras não é uma novidade e o próprio Brasil já sabe disso. Até porque nós somos os líderes na América Latina e um dos maiores do mundo em números de data centers de nuvem. E a previsão é que o país receba investimentos bilionários nos próximos anos nessa área. Para começarmos a entender o problema, eu preciso fazer a separação entre 2 tipos de data centers. O primeiro grupo são os data centers de nuvem, que basicamente abrigam os servidores responsáveis por manter as informações de sites e redes sociais. Eles estão por trás de quase todas as nossas atividades online diárias, e são esses que já existem no Brasil há um bom tempo. E além deles, nós temos um segundo grupo, formado por data centers focados em inteligências artificiais. Eles utilizam uma tecnologia ainda mais moderna para o treinamento e execução dos colossais e complexos modelos de linguagem usados pelas IAs. E são esses data centers que estão no centro da polêmica. Eles precisam de muito mais energia do que um de nuvem para funcionar. Em média, um data center de nuvem consome o mesmo que aproximadamente 80 mil casas. Isso já é bastante, pensando que a maioria das cidades no Brasil, segundo o IBGE, tem menos do que 100 mil habitantes. Mas não é quase nada comparado com os data centers de IAs. Se operarem na capacidade máxima, os 4 planejados no Brasil devem consumir juntos o equivalente a mais de 15 milhões de casas. Parou. 15 milhões de casas, isso aí é mais do que um município. Parou. É mais do que todos os habitantes de São Paulo, a maior cidade do Brasil, consomem juntos em suas casas todos os dias. E isso fez com que as... São Paulo capital, que não é uma cidade pequena. Big Techs responsáveis por eles fossem cobradas não só quanto ao custo de energia, mas também ambientais dessas instalações. Só para deixar a escala do problema um pouco mais clara. Atualmente, os Estados Unidos estão precisando reativar ou adiar a aposentadoria de usinas termoelétricas que queimam carvão para dar conta da demanda extra de energia gerada pelos data centers. E isso é um passo para trás enorme do ponto de vista ambiental. Mas o que torna data centers tão famintos por energia elétrica? A resposta tem a ver com temperatura. Só antes de eu continuar essa explicação, eu quero te... Não. A propaganda da Alura eu vou passar, obrigado. Por que a temperatura é tão importante para data centers? Embora o custo de energia por operação computacional tenha diminuído nos últimos anos, o volume total de processamento cresceu tão absurdamente que o consumo energético total disparou. E para entender o porquê, nós temos que lembrar que um microchip nada mais é do que um circuito eletrônico muito complicado. A eletricidade passa pelos componentes que o tempo todo estão resistindo à corrente elétrica. E é essa resistência que faz aparelhos eletrônicos esquentarem. Isso é conhecido como efeito Joule. E é o mesmo motivo pelo qual seu celular esquenta enquanto você usa, ou o seu computador vira um forno quando você tenta rodar Minecraft com shader. De certa forma, o efeito Joule é como se fosse o imposto que o universo cobra para deixar a gente brincar com elétrons. Bom, isso aí tá funcionando para absolutamente tudo, né? Vamos lembrar, uma das coisas, né, que esquenta lâmpada, lembra a lâmpada incandescente? Era efeito Joule, era uma resistência que você via produzir luz e bastante calor, né? Então, assim, beleza. Só que esses data centers não é assim... Vocês entenderam o tamanho da escala?
a diferença de tamanho e de consumo de energia, esse consumo de energia a mais é sinal de que vai esquentar mais. Logo, precisa de mais água para esfriar isso aí, porque só vento não vai resolver. Ao invés de dinheiro, ele cobra energia. Que no fim vira esse calor que esquenta qualquer coisa que a eletricidade atravessa. E o seu computador só não pega fogo porque ele conta com sistemas de resfriamento. Uma pasta térmica geralmente é colocada no contato do processador com a placa. Coolers fazem o ar circular. E ainda assim, é normal que uma placa de vídeo moderna atinja por volta de 100 graus Celsius enquanto usada. Dá pra fritar Mas ovo. diferente do seu computador, um data center é bem mais intenso. Ao invés de um gabinete com RGB, nós temos armários. E dentro dos armários, diversas plates, que seriam o equivalente a um computador. E eles estão operando na maior intensidade possível. E aqui a ciência de materiais vira termodinâmica em um piscar de olhos. Sem sistemas de refrigeração, um microchip de silício atingiria temperaturas altas o suficiente para destruir o próprio circuito em questão de segundos. Ele ia trincar. E é aqui que entra a água. Muita água. Antes de mais nada, eu já preciso tirar uma dúvida comum da reta. Por que nós precisamos usar água? E sim, diversos outros líquidos e fluidos já foram testados, como por exemplo, ar ou óleo. E eles respondem bem até certo ponto. Mas a água tem duas vantagens muito grandes. A primeira é que ela tem um alto calor específico. Talvez você já tenha ouvido falar disso em algum momento nas aulas de física. E quem sabe até não tenha dado muita importância. Mas esse conceito é extremamente importante para o mundo moderno. O que isso significa na prática é que nós precisamos dar muita energia para fazer com que a temperatura da água aumente. Isso é perfeito se nós quisermos resfriar algo muito quente, como um servidor dentro de um usa data menos center. água do Desde que que a usaria água de óleo. continue fluindo de maneira controlada, ela vai trocar calor com os componentes eletrônicos, mantendo a temperatura deles estável. E isso não só garante que a performance de um data center não caia, como também garante a durabilidade dos componentes. Vocês já viram quanto que custa um pente de memória RAM hoje em dia? Já. Então, e a segunda vantagem é Pra que minha a água é, tristeza. pelo menos em teoria, de fácil acesso. Nós não precisamos sintetizar algum composto químico ou construir mais infraestrutura para produzir água. Mas aqui tem um grandioso porém. Não é qualquer água que resfria data centers. A qualidade dela importa e muito. No processo de resfriamento, a água vai entrar em contato com inúmeros componentes, que usam diversos metais e materiais. Como todo mundo que mora no litoral sabe, a água salgada é inimiga dos eletrônicos. Ou seja, nós já podemos descartar 97% da água disponível na Terra Só água doce. E mesmo dentre os 3% de água doce que sobraram, Salve, ela ainda Vitor, precisa ser boa tratada. noite. Mesmo que a água seja potável, qualquer mineral ou impureza que entrar em contato com os metais dos componentes eletrônicos vai, no longo prazo, causar corrosão e falhas. Um data center precisa funcionar 24 horas por dia, Amor, é isso aí. Do tamanho só da maior cidade do Brasil. Que top, não? Então, assim, um galpãozão cheio de computador, um colado no outro, o que você faz? A mesma coisa que você fazia no seu Chevette. Coloca um radiador e tenha fé. O problema é que esse radiador aqui, ele vai precisar usar somente, única e exclusivamente, água doce, potável, bonitinha. Aquela que a gente usa, sabe? Então, que top. 7 dias por semana. E enquanto ele estiver funcionando, ele precisa ser refrigerado. Para vocês terem noção da escala, algumas estimativas apontam que um data center de grande porte consome por dia água o suficiente para abastecer entre 10 a 50 mil pessoas. E tudo isso explica em grande parte por que o Brasil chamou tanto a atenção de empresas de tecnologia que querem expandir seus data centers. Tem água. De novo, nós podemos dividir a resposta em dois componentes: eletricidade e água. No quesito eletricidade, o Brasil ocupa uma posição peculiar e importante quando comparado com o resto do mundo. Nós geramos 90% da nossa energia elétrica usando fontes renováveis, o que é muito maior do que a média global. Do ponto de vista renováveis, a gente deve considerar aí a nossa maravilhosa hidrelétrica, né? Um abraço, Itaipu. E também as eólicas que a gente tem por aí, né? O Brasil já tem um parque eólico maneiro. Se contabilizar a Angra também, ok, tá bom. Mas a Angra não corresponde a um percentual tão grande de energia assim, né? Agora, cara, custo de energia, assim, vai aumentar. Só a lei de mercado. Se não tem como aumentar a produção energética e a demanda aumenta, o preço sobe. Aí, se você pensar, ora, então vamos melhorar, né, a nossa oferta de energia, vamos fazer que nem os outros países e vamos ligar a termoelétrica para queimar carvão. A energia vai subir do mesmo jeito e a gente vai estar tossindo um pouquinho mais.
Olha que maneiro. Tanto das empresas quanto dos seus investidores, isso remove o receio de construir data centers em lugares que utilizam combustíveis fósseis, não renováveis, para alimentar a estrutura. E no quesito água, nós fomos abençoados pela geografia. Os recursos hídricos do território brasileiro são vastos e contém cerca de 12% da água doce disponível na superfície da Terra. Ponto importante, assim, no momento em que o Brasil está aqui tentando manter o ar de pacifista e meio mundo está entrando em guerra, a gente tem 12% da água doce disponível na superfície da Terra. Entendeu, né? O tamanho do alvo que está nas costas. Maneiro, né? Show de bola. Isso coloca o Brasil em uma posição muito especial no mundo tecnológico atual. A demanda por IAs não para de crescer, e com modelos cada vez mais potentes, o custo energético também sobe. Mas ao mesmo tempo, muitas pessoas começaram a investigar o real custo por trás das estruturas gigantescas que alimentam esses servidores. Se o Brasil é teoricamente perfeito para esses data centers, oferecendo uma alternativa praticamente neutra em carbono, por que nós não aproveitamos a oportunidade e interesse de investidores estrangeiros para construir vários deles por aqui? E de fato, olhando apenas para os dados de como nós geramos nossa energia e do nosso potencial hídrico, o Brasil parece o lugar perfeito para fazermos data centers com baixo custo ambiental. Mas a história muda se nós olharmos além das aparências. Mesmo com a nossa energia elétrica sendo 90% renovável, nós ainda dependemos muito de usinas hidrelétricas. Ao todo, cerca de 1/3 da nossa eletricidade é gerada através do sol e do vento. Isso pode não parecer um problema, mas já vai virar um. Tanto a energia solar quanto a eólica sofrem com o mesmo fator: a intermitência. A geração delas não é constante. Painéis solares, por exemplo, obviamente só geram energia durante o dia. E é no momento em que o consumo de energia atinge o pico, geralmente no final da tarde e começo da noite, quando as pessoas voltam para casa dos seus trabalhos, que painéis solares param de funcionar. Mas um data center não para. Calma, antes de você colocar um gerador eólico no telhado de casa, sair pendurando um monte de painel solar no lugar de telha, tá? E possivelmente comprar um BYD para usar de bateria, né, dentro de casa. Vamos devagar com a louça, porque a gente tem problemas um pouco maiores do que simplesmente, então eu vou sair do grid, eu vou gerar minha própria energia, eu vou comprar uma bicicleta para ficar pedalando e carregar o telefone. Calma que o problema é pior. Noite, chuva ou sol, elétrons vão estar percorrendo circuitos e vão estar consumindo eletricidade e ar. Na prática, se os data centers planejados no Brasil que eu comentei no começo desse vídeo forem construídos e nós não investirmos adequadamente na nossa geração de energia, nós corremos um risco sério de passar pela situação em que os Estados Unidos se encontram agora. Lembram quando eu comentei que várias usinas termoelétricas que queimam carvão precisaram ser reativadas por lá? Isso aconteceu porque a demanda por eletricidade cresceu sem que as outras fontes de energia elétrica conseguissem acompanhar. Não faz mais sol porque você quer usar mais coisas ligadas. Se 30% da nossa geração de energia elétrica depende de fontes intermitentes, como a solar, e do nada nós adicionarmos um consumo equivalente ao da cidade de São Paulo, nós corremos o risco de precisarmos das chamadas usinas de pico. E isso porque, de novo, o momento em que a demanda por eletricidade é mais alta é também o momento em que várias fontes renováveis param de funcionar. As usinas de pico já são utilizadas em algumas ocasiões, e geralmente elas usam combustíveis fósseis, por serem mais fáceis de ligar e desligar conforme a demanda surge e desaparece. Mas isso também as torna bem mais agressivas para o meio ambiente. E para piorar a situação, a nossa principal fonte de eletricidade renovável, que são as hidrelétricas, também sofrem com as mudanças climáticas. Mudanças no ciclo da água e no padrão das chuvas acabam fazendo com que ela aconteça de maneira desigual. E nós, inclusive, já passamos por diversos momentos recentes em que tivemos que ativar termoelétricas para lidar com níveis de reservatórios de água baixos em hidrelétricas. O que eu quero dizer com tudo isso é que a posição de liderança em energia elétrica renovável que hoje nós ocupamos globalmente pode ser afetada se não houver o planejamento adequado na hora de construir data centers. Ou seja, toda a ideia de data centers neutros em carbono vai por água abaixo, porque nós vamos precisar queimar combustíveis fósseis para dar conta da demanda por eletricidade. E falando em água, é verdade. O Brasil tem recursos hídricos de dar inveja. O problema é que essa água não é distribuída igualmente. E isso é verdadeiro em escala global. Dos 3% de água doce do planeta, só 0,5% é acessível e segura para consumo humano.
Construir estruturas tecnológicas colossais como data centers, sem fazer o planejamento adequado ou levar em conta o consumo estratosférico de água, pode piorar ainda mais uma situação que já não é boa. Instala no centro de São esse é um Paulo, cenário vai que dar pode bom. mudar conforme novas tecnologias surgem e os Já falta água, já falta luz. Com data center é mais fácil a galera só colher a água da chuva, né? Usar a luz né? Compra vela, faz tocha, né? Porque, poxa, não dá, não dá. Olha as ideias dos caras. Ah, vai ter um investimento. Vamos botar na ponta do lápis se isso aí realmente vai pagar o tamanho do nosso problema? Vamos. nossos circuitos ficam mais eficientes. Mas fazer escolhas se baseando em uma possibilidade futura, sem levar em conta os impactos presentes, não me parece nada sábio. Não é Mas não. então, qual que é a solução aqui? Será que o correto seria simplesmente, sei lá, parar de construir data centers? Bloquear o uma avanço ideia. de IaaS? Parar de dizer Concordo. obrigado pro chat GPT? Não, continua Nós precisamos ser agradecendo. realistas. Inteligências artificiais vieram pra ficar. Aham. Nós não temos como voltar para um mundo em que elas não existam. É óbvio que IAs trazem com elas desafios que nós estamos vivendo agora na pele. E toda tecnologia disruptiva tem um primeiro momento caótico. Mas nas mãos certas, Não, Juninho Afran, IAs não, podem ser Otto. as ferramentas que fazem a verdadeira diferença. Então, de novo, qual que é a saída? Antes de mais nada, nós precisamos de dados mais claros e um melhor entendimento dos impactos dos data centers. E não apenas se deixar levar pela novidade para construir primeiro e descobrir depois. Os tipos de problemas que eu comentei nesse vídeo não são de natureza tecnológica. Não é um combate entre IaaS e o meio ambiente. É entre IaaS e a nossa infraestrutura atual e futura. Esse tipo de problema só é resolvido quando existe uma comunicação clara e transparente envolvendo as pessoas responsáveis por tomar decisões, tanto no nível municipal, quanto estadual, quanto nacional. Para deixar o meu ponto ainda mais claro, nós não podemos deixar a pressa e necessidade de processamento passar na frente de um planejamento meticuloso e responsável. Existe um mundo em que os impactos causados por data centers podem ser mitigados ou até mesmo completamente nulificados com o planejamento adequado. Mas esse Não é construindo um atrás do outro, vambora, né? Corre, constrói logo, bota logo para funcionar. Devagar, faz vamos ver qual é o impacto, né? Já estudado um pouco antes de colocar esse data center em qualquer lugar, pensar onde vai colocar, baseado nos dados que a gente já tem de outros lugares que colocaram data center para IA desse jeito. Então, assim, exemplo, não vai colocar no meio de Teresina, vamos colocar um data center. Um lugar ameno de temperatura, vai gastar mais água para esfriar esse data center. Ah, Curte, então coloca no sul. Onde? No sul. Entendeu? Então tem que ser pensado, tem que ser planejado. Não dá para essa velocidade toda que a galera tá querendo. Mas na dúvida, continua dando obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite para o ChatGPT, porque, né, não sabemos. Esse não é o mundo em que nós estamos vivendo agora. Mas eu gostaria de saber, depois de assistir esse vídeo, ficou faltando alguma coisa que você gostaria de entender melhor? E mais, qual que é a sua opinião atual sobre os data centers usados para inteligências artificiais? Digite aqui nos comentários. Bora conversar. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, Pedrão. Ó, passamos por mais um react, minha gente. Pô, na moral, IA é maneiro, dá pra brincar um pouquinho, tá começando a arrancar emprego dos outros. A galera tá usando alguma quantidade de água por dia para gerar umas fotos diferentes. Ok, quando é que a gente vai debater isso? A gente não está conseguindo debater regulamentação das mídias sociais ou regulamentação da internet como um todo. Quando é que tu acha que a gente vai falar de data center? Depois que tiver faltando água, depois que tiver faltando luz, depois que o ar estiver irrespirável, porque a gente vai ter que ligar a usina a carvão. Vamos lá, né? Vamos ver o que acontece no futuro. A gente não sabe se até semana que vem não vai voar um ICBM por aí. Então, tenhamos fé. E se você caiu de paraquedas agora, não deixa de se inscrever no canal aí. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no Órfãos da Silbene. Já ativa o sininho para não perder nada. A gente está fazendo live toda segunda e quinta-feira à noite. Então, cola com nós e vamos trocar ideia. Valeu e até o próximo react.